Obrigado, presidente. Eu queria aqui no início dessa reunião fazer um apelo, você, o relator, a todos os nobres parlamentares. Nós sabemos que esse é um tema em que não há consenso nessa comissão, mas eu queria retomar, porque todos nós sabemos as desigualdades que existem no nosso país. E essas desigualdades não são só econômicas, não são só sociais, elas estão também no acesso aos espaços de poder. E aqui eu retomo um dado que já apareceu nas discussões dessa comissão. O Brasil tem 56% da sua população de pessoas negras. E nós temos apenas 26% de negros entre os membros do Congresso. O Brasil tem 51% da sua população de mulheres. E nós temos menos de 18% de mulheres como membros do Congresso. Eu tenho um grande orgulho da ação que nós do PSOL apresentamos no Supremo Tribunal Federal, que garantiu, na eleição passada, a proporcionalidade entre candidaturas negras registradas e o recurso reservado para elas. E aqui faço também uma homenagem ao querido amigo Frei Davi, que foi um dos impulsionadores desse processo, e a todos da Educafro que estão aqui fazendo essa manifestação pacífica e silenciosa hoje. Agora, quando se aprova uma anistia, que é o objetivo dessa PEC, simplesmente não se cumpre a resolução do Supremo Tribunal Federal, se cria uma cultura de impunidade. Hoje, no Brasil, se você vai num bar e pede fiado, ninguém te dá mais. Não é? Das decisões da Justiça Eleitoral, se você vai lá, não é, e descumpre, o que está se criando é uma espécie de salvo-conduto de que pode, particularmente quando essas decisões são para garantir um acesso mais igual aos espaços da política. É uma PEC do fiado. E, por outro lado, ainda ela aponta num sinal muito ruim para o futuro, porque ela reduz, diante da decisão do Supremo, a participação ou o recurso destinado às pessoas negras na política. Então, nesse sentido, eu queria reforçar o apelo para que não se vote hoje a PEC 9, para que se faça um debate mais amplo com a sociedade, porque essa anistia é péssima para a democratização dos espaços de poder e particularmente do parlamento no Brasil. Obrigado, presidente. Nós apresentamos o kit obstrução nessa comissão. Todos sabem que existe um grande acordão, com exceção nessa comissão do nosso combativo PSOL, que tem enfrentado essa PEC, que surgiu com dois motivos muito claros. Primeiro, autoanistiar os partidos políticos por multas bilionárias, sobretudo com a não aplicação da proporcionalidade dos recursos para as candidaturas negras, o que totaliza multas no valor de 750 milhões de reais. Além disso, a má versação de recursos públicos e a limitação do que pode ser cobrado dos partidos, segundo a transparência partidária, pode chegar a uma anistia de 23 bilhões de reais. Essa PEC foi muito criticada pela imprensa por uma questão básica. É uma autoanistia. É a Câmara dos Deputados legislando em causa própria. E essa PEC, corretamente, foi muito atacada pelo movimento de negros e negras. Eu quero cumprimentar a Educafro, que está aqui mais uma vez fazendo a luta política junto conosco contra esse absurdo, porque aqui se instituiu uma cota de 80% para candidaturas brancas. Infelizmente, o que está sendo discutido na PEC 9 é um retrocesso da decisão do Supremo Tribunal Federal. É um retrocesso gigante num país que teve 1.650 pessoas eleitas em 2022 e só 39 mulheres negras. Um percentual de menos de 3%
numa proporção de 25% da população brasileira. Sem contar a participação de negros e negras no conjunto dos parlamentos, sem contar a subrepresentação das mulheres, como eu debati na semana passada. Mas essa autoanistia nunca foi o problema para os partidos políticos. Estavam andando a toque de caixa, no trator, audiências públicas esvaziadas, audiências públicas não realizadas, muitas vezes, Chico Alencar, nós falando sozinho aqui na comissão, mas fazendo bom combate. Agora que entrou para limpar a cara da PEC, para suavizar uma PEC que tem um sentido claro de anistiar os partidos políticos, de rebaixar o financiamento da candidatura de pessoas negras, para limpar um pouco a cara da PEC, para suavizar, entrou a cota de mulheres, que é um tema muito caro para as mulheres brasileiras. Mas nós não temos nenhuma dúvida, seja dos percentuais rebaixados, seja do objetivo principal, por isso continuamos na obstrução da PEC 9 e mantemos a nossa contrariedade. Mas os caciques, que não tinham vergonha das barbáries aprovadas na mini-reforma eleitoral, que não tinham vergonha da autoanistia dos partidos políticos, que não tinham vergonha do tapetão que querem fazer para entregar cargos lá no Ceará para beneficiar um partido político. Esses que não tinham vergonha de legislar em causa própria, agora querem discutir mais porque tem pavor de cotas ou reserva de vagas para mulheres num país de maioria de mulheres e de minoria de mulheres no parlamento. Então, evidentemente, a PEC segue sendo da vergonha, mas é lamentável que alguns só tenham vergonha ou só queiram discutir ou ampliar a discussão quando tem algum pontinho que beneficia uma minoria em direitos e maioria social. Não muda o teor da PEC. É uma PEC, como eu disse, racista, porque cria uma cota de 80% de candidaturas brancas, não com o nosso voto, não com o nosso apoio. Presidente, nós não vamos nos opor a adiar a votação, mas temos o entendimento que essa PEC tem um defeito congênito incurável. Primeiro, ela mistura duas questões totalmente distintas. E o que prevalece é essa anistia ampla, geral e restrita e escandalosa, que virá amanhã, por mais que se negocie. A outra questão é garantia da cota de negros, mulheres, duras conquistas, a reserva de vagas nos parlamentos, que pode ser um avanço, mas isso está muito nebuloso, muito imponderável. Essa proposta foi selada, montada em cima da PEC da anistia para edulcorá-la, reduzir danos. Mas a nossa posição é, nesse sentido, intransigente. Uma certa dose de intransigência na vida, diante de fatos escandalosos, ela é muito necessária, ela é saudável, não é sectarismo, não. É defesa, inclusive, da justiça eleitoral, que sei que a deputada Gleisi defende, sabe que é uma conquista na história oligárquica do Brasil, sem abusos, é claro. Defesa da justiça eleitoral e das leis que nós próprios fazemos. Essa seria a quarta anistia desde 2015. A gente faz a lei, descumpre e depois a lei não vale mais. Isso soa muito mal na sociedade, é algo completamente indefensável.